Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. Na mesma estante, na prateleira mais inferior, do lado esquerdo, dedicamos um conjunto de instrumentos que simbolizam algumas das etapas do mundo da rinologia. Assim como a otologia foi desencadeada pela utilização do espelho frontal, a rinologia também. E esta capacidade de ver cavidades permitiu explorar e visualizar o interior da fossa nasal. Vamos começar pelos espéculos. O espéculo nasal, que era o instrumento base que não só permitia observar o interior da fossa nasal, como o próprio ouvido, foi-se modificando ao longo do tempo. Houve várias tentativas. Neste caso temos um exemplo curioso de um espéculo de arame que, quando se olha, é fascinante olhar para a forma como o instrumento é feito, como o engenho de quem terá imaginado um instrumento desta natureza. Depois o espéculo nasal acaba por ir transformando-se ao longo do tempo, sobretudo à custa da mudança das ligas metálicas com que é efetuado, com formas cada vez mais ergonómicas e sempre uma preocupação de haver a possibilidade de criar um mecanismo autostático que permitisse manter o espéculo aberto para poder usar instrumentos. Este instrumento, que é uma lanterna de transiluminação nasal, portanto, na década de 50 do século XX, ilustra como o entusiasmo e a receptividade, o marketing, ilustra uma série de coisas e a simplicidade das soluções. Neste caso, já estamos em pleno século XX, já havia a radiografia dos seios perinasais, mas era bastante insuficiente. E havia tentativas de criar outras soluções. Neste caso temos uma lanterna dupla que é introduzida no interior das duas fossas nasais, tem um cursor que faz variar o espaço entre as duas fossas nasais e depois acende uma luz, escurece-se a sala e vê-se os seios perinasais à transparência. Os que estão mais transparentes estarão saudáveis, terão ar. Os que estarão com menos transparência significa que ou estão inflamados ou têm um líquido. E, portanto, só que a forma como ele é apresentado ficaram todos fascinados, no fundo, na altura, com o aparecimento deste instrumento e que acompanhou toda esta energia que invadiu todas as áreas da medicina, que foi a invenção da eletricidade e da luz elétrica. E assim, a evolução da observação da fossa nasal, que se designa por rinoscopia, foi evoluindo. O espéculo tentava-se melhorá-lo, a iluminação, houve muitas tentativas de adaptar a iluminação do otoscópio ao próprio espéculo e, no fundo, uma tecnologia que veio cruzar a especialidade toda, que era a endoscopia, acabou por influenciar e permite-nos chegar a esta geração atual dos endoscópios nasais, que tem uma iluminação tanto com luz fria, como com uma largura de imagem muito grande e que permite ser angulado na extremidade, o que permite uma visão angulada das fossas nasais. Temos aqui embaixo uma fotografia obtida com um destes endoscópios nasais e porque permite adaptar na ocular uma câmara de vídeo ou uma máquina fotográfica. Hoje em dia, estes instrumentos marcam muito
a situação atual da rinologia, na parte cirúrgica, pois é possível não só melhorar o diagnóstico, como observar e manipular instrumentos angulados de acordo com estes endoscópios. E muita da cirurgia que era efetuada antes de fora para dentro e que obrigava a incisões externas, hoje em dia, grande parte destes atos cirúrgicos passaram a ser efetuados por via endoscópica. E este conjunto de peças simboliza justamente toda esta cirurgia que era efetuada de fora para dentro, em que, num caso com instrumentos de punção e com cânulas de drenagem e para lavar os seios perinasais, com tanto curetas e, para não falar, das grandes vias de abordagem por via externa, em que se abordava os seios perinasais através de incisões, tanto de fora para dentro. A possibilidade de passar a operar os doentes por via endoscópica e com o microscópio cirúrgico, sem ser por abordagem externa, veio melhorar imenso a cirurgia nasal e veio reduzir a morbilidade associada a estes atos cirúrgicos. Este é um daqueles instrumentos que nos deixou confusos e que nos obrigou a ir atrás, porque não conseguíamos perceber como é que ele era utilizado. É um instrumento que se designa por septótomo, e que era um instrumento com uma lâmina e que como que tentava seccionar o desvio do septo nasal. O que é que isto pressupõe? Pressupõe que não era ainda valorizado a necessidade de preservação da mucosa. As consequências destes atos cirúrgicos poderiam não ser as melhores. E é um instrumento que nos parece hoje em dia quase que impossível. Mas, efetivamente, foi utilizado durante um período desde o final do século XIX ao início do século XX e que é uma autêntica peça de museu e que reflete um estadio do conhecimento dessa altura. E assim como sucedeu no ouvido, em que no ouvido os instrumentos tinham que passar através do espéculo, ao nível da fossa nasal sucedeu algo parecido, em que os instrumentos eram mais longos, os instrumentos tinham que ser abertos já no interior da fossa nasal e tinham que obedecer às especificidades anatómicas de uma cavidade com muitos eixos de visão e, portanto, aparece um instrumental que é desenvolvido progressivamente para tentar resolver, para tirar mucosa, para seccionar osso, para abrir orifícios dos seios perinasais, para remover pólipos da fossa nasal. Tudo isto foi desenhado, foram construídos inúmeros instrumentos ao longo dos anos e pelas sucessivas gerações de cirurgiões. E assim chegamos ao instrumental que é utilizado atualmente, pinças de tamanhos mais reduzidos, que são pinças com extremidades dedicadas a funções muito específicas, com angulações específicas para serem usados com determinada angulação de endoscópio. É um arsenal imenso de material para se adaptar e para concretizar o objetivo da cirurgia endoscópica nasal. Para chegarmos a estas pinças, estamos a falar de qualquer coisa como século e meio de evolução para chegarmos a pinças com essa especificidade e que mostram como a curiosidade e o empenho das sucessivas gerações de cirurgiões nasais foram desenvolvendo. E assim agradecemos a todos terem nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail
que poderão contactar-me se assim o entenderem.